Oi, Cá, bom dia, tudo bem? Então, Cá, hoje a gente vai fazer uma aulinha dos princípios básicos da função quadrática, tá? Então, eu vou fazer aqui para você mais resumidinho, tá? E depois, se você quiser fazer aí, tipo um resuminho no caderno, tá? Pode fazer, tá? Seria bom até se você fizesse, tá? Aí, de acordo com... Depois eu posso mandar também a foto dessa folha para você fazer o resuminho no teu caderno, tá? Mas aqui mesmo você vai acompanhando aí a explicação, tudo bem? Então, a função quadrática, tá? Ela é uma função especial, né? Diferente daquela função afim que a gente estudou em sala, tá? Então, a função quadrática, ela tem esse tipo, né? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ah, prof, mas o que significa isso, né? É toda lei de formação que tenha como acompanhante, né, esse termo principal aqui, ó, que é o x ao quadrado. Então, se não tiver o x ao quadrado ou tiver um x que tem um expoente maior do que 2, não vai ser uma função quadrática, tá? Então, assim, por exemplo, né, essa função g de x igual a 5x mais 4 é uma função quadrática? Não é. Por que não é uma função quadrática? Porque esse x aqui, ó, não tem o expoente 2, tá? Então, essa daqui não é função quadrática. Outro exemplo, colocar aqui, h de x igual a 3x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 5. Também não é uma função quadrática. Ah, mas prof, aqui não tem ao quadrado? Tem. Só que assim, para ser uma função quadrática, não pode ter nenhum expoente maior do que o 2. Então, aqui, ó, você tem o 3. 3 é maior que 2, então quer dizer que ela não é do segundo grau, ela é do terceiro grau, porque o maior expoente é 3. Então, também não é função quadrática. Outro exemplo, f de x igual 4x ao quadrado mais 5x. É uma função quadrática? Essa daqui é quadrática. Por quê? Porque o maior expoente do x aqui, ó, é 2. Então, se o maior expoente é 2, ela é função quadrática, tá? Então, assim, o que a gente tem, né, de especial nas funções quadráticas? Nós temos funções em que vai ter somente o ax, ou seja, pode ser aí uma função 2x ao quadrado, vai ser uma função quadrática, tá? 4x ao quadrado ou somente x ao quadrado, todas essas daqui são funções quadráticas. Por quê? Porque apresentam o x ao quadrado, porém só tem o coeficiente a. O que é o coeficiente a? O que acompanha o x. Então, todo esse número aqui, ó, que acompanha o x é o valor de a. Então, aqui o valor de a é 2. Nesse caso, o valor de a é 4. E nesse último caso, se não aparece o número, sempre tem o número 1. Então, o a nesse caso é 1. Esse tipo de função aqui, ó, é dito função quadrática do tipo incompleta, tá? Por que é incompleta? Porque está faltando esse termo b e esse termo c, tá? Vamos colocar outros exemplos aqui, ó, que tenham ax ao quadrado mais bx. Então, por exemplo, 3x ao quadrado menos 5x. É um exemplo desse tipo. Por quê? Porque tem o coeficiente a, que acompanha o x ao quadrado, tá? E tem o coeficiente b, ó, que acompanha o menos 5, tá? Outro exemplo, então aqui, ó, quem que é o A? 3. Quem que é o B? Menos 5, daí acompanha o sinal, tá bom?
Outro exemplo, menos 2x ao quadrado mais 10x. Também é uma equação desse tipo, porque tem o a, quem que é o a nesse caso? Menos 2. E tem o b, quem que é o b nesse caso? O 10. Também é uma equação incompleta, tá? Por que que é incompleta? Porque falta esse coeficiente c. Outra forma que poderia ser uma equação incompleta, ó, é ter o ax, né? O ax ao quadrado sempre vai ter que ter, senão não vai ser a função quadrática, porque daí não vai ter esse x ao quadrado aqui. E pode vir só com o termo independente, que é o valor de c. Então, por exemplo, 2x ao quadrado menos 5. Tem o a, quanto que é o a? 2, e tem o c. O c é aquele número que não tem x, que é o menos 5. Ou um outro exemplo aqui, 3x ao quadrado mais 10. Tem o a, que é 3, né? E tem o c, que é 10. Então, uma coisa importante que você tem que saber. O valor de a é sempre aquele valor que acompanha o x ao quadrado, o número que acompanha o x ao quadrado. O b é sempre aquele número que acompanha o x. E o c é sempre aquele valor que está sozinho na função, tá? Então, aqui, ó, alguns exemplos. Vamos ver lá. G de x igual 4x ao quadrado mais 2. Quem que é o a, quem é o b e quem é o c dessa equação? O a gente sabe que é o que acompanha o x ao quadrado, né? Então, o a é 4. Quem que é o b? O b, ó, é o que acompanha o x. Nós temos termo que acompanha o x de primeiro grau? Não temos, certo? Então, se não aparece aqui, se não tem, o b vai ser 0. E o c é o número que está sozinho, que não tem letra, que não tem x. Então, o c, nesse caso, é o número 2. Vamos pegar uma completa aqui, ó, como exemplo. H de x igual 5x ao quadrado menos 2x mais 10. Quem é o a, quem é o b e quem é o c dessa função? O a sempre o que acompanha o x ao quadrado. Então, quem que é o nosso a? 5. O b sempre o termo que acompanha o x. Então, quem que é o b? Menos 2. E o c sempre aquele termo independente. Então, quem que é o c nesse caso? O 10. Então, assim, sempre que não aparecer o termo, esse termo nós vamos saber que é o número 0, tá bom? Então, aqui é o início da função quadrática, o conhecimento entre achar os valores de a, de b e de c, que são os coeficientes, tá bom? Então, assim, eu vou, né, tô mandando esse videozinho, qualquer coisa, se você não entender, você me pergunta, tá? E aí eu vou passar uma atividade para você identificar somente isso daqui, quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C, tá bom? Aí você faz as atividades no caderno, ok? Um abraço.